Olá, você acompanha o programa Em Pauta da TV Câmara Campinas. Lembrando que é aqui que você tem oportunidade de conhecer mais sobre o trabalho dos 33 vereadores da nossa cidade. Hoje vamos conversar com o vereador Pedro Tourinho, do PT, a respeito das suas últimas ações de mandato. Olá, vereador, muito obrigada novamente pela sua participação. Boa tarde, Pamela. Boa tarde a todos os espectadores da TV Câmara. É um prazer poder vir aqui conversar sobre o nosso trabalho. Vereador, a imprensa aqui local já divulgou a respeito da fila para fazer os exames de mamografia aqui em Campinas, que está chegando a cerca de 6 mil pessoas. O que está acontecendo? E foi uma preocupação do seu mandato também, né? Justamente. Nosso mandato é um mandato que tem uma vinculação muito grande com a saúde pública, né? Eu sou médico da rede, sou especializado em medicina preventiva e social e a gente acompanha a mobilização que existe para qualificar o diagnóstico do câncer de mama. A gente sabe que o câncer de mama é uma doença que, quando diagnosticada precocemente, ela tem um prognóstico muito melhor. No nosso país, infelizmente, o mais habitual é um diagnóstico mais tardio. E o principal motivo disso acontecer são as dificuldades de acesso à rede de saúde e à mamografia. A gente viu então as mobilizações pelo Outubro Rosa, que aí muita gente participa, fala, e eu fiquei me perguntando, eu que estou na rede vendo a dificuldade das pessoas, das mulheres para fazer a mamografia, se apesar de tanta festa, tanta comemoração, efetivamente a rede do SUS Campinas estava garantindo a mamografia de rastreamento, que é a mamografia que a gente faz para as mulheres que não têm sintomas, no tempo hábil, né? A Sociedade Brasileira de Mastologia, ela recomenda uma mamografia por ano a partir dos 40 anos. O Ministério, com base em algumas evidências, recomenda uma mamografia a cada 2 anos a partir dos 50. Ambas são diretrizes de muito valor, muito adequadas, mas o fato queria saber se as pessoas estavam tendo acesso à mamografia. E eis que, para minha tristeza, eu recebi uma resposta desse requerimento, mostrando que a fila para mamografia, para realizar a mamografia de rastreamento na cidade de Campinas, chega hoje a 6 mil mulheres. É uma quantidade imensa, a gente tem 4 mamógrafos na cidade, 3 estão funcionando, um quebrou, está já há 8 meses sem conserto, e a gente considera isso uma situação, do ponto de vista de gestão da saúde pública, absolutamente inadmissível para uma cidade feita Campinas. Incoerente, né? Porque fizeram-se campanha para que as pessoas fizessem exames e, na verdade, o principal não está acontecendo. Exatamente. É você fazer campanha para as pessoas usarem um serviço que, de fato, está em falta. Uhum. Né? Então, na verdade, é uma situação delicada, porque as pessoas procuram um serviço para depois se depararem com uma fila que não acaba nunca, na verdade, que é uma fila enorme, 6 mil pessoas, falta de equipamento, falta de mamógrafo. Então, o objetivo, que é a detecção precoce do câncer de mama, fica prejudicado, até porque não adianta você fazer para 1.000 pessoas. Para ter um resultado do ponto de vista populacional satisfatório, a gente realmente conseguir baixar a fase média, o estágio médio, no qual os tumores de mama são encontrados, a gente precisa cobrir uma parte grande da população indicada. Então, não adianta fazer esse carnaval, falar que é importante, que é absolutamente necessário o Outubro Rosa enquanto mobilização de conscientização, se a prefeitura não fizer aquilo que é a sua obrigação, que é garantir o acesso fácil, o acesso rápido à mamografia, à análise do exame e, em seguida, ao tratamento, no caso de existir alguma suspeita de neoplasia de mama, uhum. De câncer de mama. E faz tempo que o senhor protocolou esse requerimento, pedindo informações em relação aos exames? Eu protocolei ele no mês de outubro, se não me engano, ou no começo do mês de novembro, logo que passou o Outubro Rosa, e a resposta foi até ágil, a secretaria me respondeu aí num prazo de 20 e poucos, 30 dias, e foi quando eu tive essa informação, então, sobre o tamanho da fila. A gente, Pamela, trabalha hoje dentro da nossa, vamos dizer, da construção do Sistema Único de Saúde. Hoje uma das prioridades, que inclusive foi o tema da 14ª Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em 2011, era a questão do acesso, ao enfrentamento das filas, a garantia do acolhimento. Né? O SUS ele cresceu muito, ele conseguiu ampliar a cobertura, conseguiu diversificar a sua oferta de serviços, porém, a gente tem de tudo no SUS, tudo com fila, tudo com demora, o que acaba fazendo com que o SUS,
que é um sistema muito bom, muito importante, continue sendo insatisfatório para uma parte grande da população e muita gente acabe indo pagar, coisa que às vezes não pode nem fazer, mas acaba fazendo, pagando por uma assistência médica, pagando por um exame, por uma consulta. Tem casos de pessoas que eu conheço da periferia de Campinas, teve um movimento muito legal aqui na cidade esse ano, que foi o chamado Outubro Rosa na Periferia, que foi feito por mulheres lá do Parque Osiel, e que algumas dessas mulheres, na ansiedade, na angústia, por não conseguirem fazer essas mamografias, acabaram pagando por um exame... Paga-se caro, né? Caro, por um exame que é público, é para ser gratuito, é para ser bem feito e, enfim, isso para mim é o exemplo da falência da gestão de Campinas na área da saúde pública. E a Prefeitura apresentou algum prazo, alguma possível solução? A Prefeitura promete conseguir enfrentar a questão dentro de 4 meses. Eu não tenho certeza se a Prefeitura vai conseguir tirar um déficit de 1.500 mamografias que estão na fila ao longo de 4 meses apenas. Eu torço para que dê certo, né? E foi bom que a gente provocou, tornou público e obrigou a Prefeitura a fazer um compromisso. Pode ter certeza que daqui a 4 meses vai ter um requerimento meu entrando, perguntando como é que está a fila da mamografia de novo, porque é assim que a gente fiscaliza e pressiona a Prefeitura a cumprir seus compromissos e as suas metas. É assim que a gente quer ver a Prefeitura andar. Agora, vereador, o senhor cobrou também o governo do Estado, que no começo do ano o governador Geraldo Alckmin disse que iria construir 2 reservatórios nos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. E qual que é o problema? Qual que é a sua preocupação em relação a isso? Porque até agora não foi colocado em prática. Não, o que acontece, o requerimento que eu fiz, já é um requerimento sobre a questão da água, ele trata da segurança hídrica para o município, para a região de Campinas. O que acontece com Campinas? A nossa água vem toda de rios que nascem no sistema Cantareira, nascem lá dos reservatórios do sistema Cantareira. Esse sistema Cantareira é o mesmo que irriga São Paulo. São Paulo é um verdadeiro sumidouro de água, bebe água ali, há muita gente, uma população gigantesca, né? Dividir o mesmo reservatório com São Paulo, para nós, é uma insegurança tremenda. E a gente está vendo as consequências disso hoje, né? A gente está aí tendo as chuvas, a gente está rezando para que esse ano seja um ano com chuvas muito mais altas do que a média, porque se não for, em agosto, setembro do ano que vem, a gente está frito, porque a gente não vai ter água para beber. O último estudo disse que 2015 vai ser, na verdade, pior, né? Pois é disso que eu estou falando. Se a gente não tiver uma temporada úmida mais vigorosa, mais importante, mais úmida do que a gente teve nos últimos anos, a expectativa é que os reservatórios, que no ano passado, né, no começo desse ano, começaram em baixa e só foram caindo, que eles no começo do ano que vem sejam ainda mais baixos do que eles estavam no começo desse ano. Então a perspectiva do ponto de vista de oferta hídrica para a nossa região é muito sombria. Como que a gente pode garantir a segurança, então, hídrica para a nossa região? Fazendo reservatórios que sirvam à nossa região. São 2 reservatórios, né, em Pedreira e Amparo, e esses reservatórios já têm uma previsão aí de construção já faz um tempo longo, na verdade, já eram parte do plano que existia para a nossa região desde 2004. Como choveu bastante, o governo acabou esquecendo de fazer, porque até 2010 choveu muito. Em 2004, determinou-se que deveriam ser feitos esses reservatórios. Até 2010, choveu acima da média. Então, o governo ficou ali, o governo do estado, deitado em berço esplêndido, tranquilo, achando que a água era infinita. Agora que a gente teve estiagem, a gente está sentindo a falta... Você viu o consórcio PCJ já tinha alertado, né? Já. Até nessa o 2010. O consórcio PCJ alertou, a Agência Nacional das Águas alertou. Os 2 órgãos aí alertaram, a Sabesp e o DAE, que são os departamentos... Que inclusive é o responsável, né, pela construção desses reservatórios. Justamente, são os responsáveis. Então, o que a gente quer ver agora qual que está sendo o andamento dessas medidas para que a gente possa ter segurança hídrica no médio e longo prazo. Esses reservatórios não ficam prontos num prazo curto, infelizmente. Eles vão demorar, no mínimo, alguns anos. A expectativa é em 2018 eles estarem prontos. Mas não tem problema. Se a gente tiver as obras sendo feitas, as obras em andamento, para elas estarem prontas... Nem a licitação foi feita ainda, né, vereador? Não foi feito nada ainda, na verdade. A gente está cobrando para ver se faz. Né? Porque se não fizer nada, é isso. Nós vamos viver quantos anos em insegurança hídrica? É um verdadeiro absurdo uma cidade
localizada no sudeste do Brasil, de uma região metropolitana de 3 milhões de pessoas, rica, feita Campinas, viveu uma situação de insegurança hídrica. A gente tem lugares do Nordeste, por exemplo, que são muito, muito, muito mais secos do que São Paulo mesmo com essa estiagem, e que não tem problema de água hoje. Você pega Fortaleza, eu usei aqui num outro programa na TV Câmara. Em Fortaleza eles fizeram um reservatório do Castanhão. É um reservatório que ele oferece água para aproximadamente 5 milhões, 4 milhões de pessoas, que é a região metropolitana de Fortaleza. O reservatório equivale a 7 vezes o sistema Cantareira. E esse reservatório encheu, depois de chuvas muito intensas que aconteceram em um determinado momento lá no Ceará, e desde então não choveu mais. Tem 4 anos que não chove lá. 4 anos. Eles não estão nem preocupados com água nesse momento ainda, porque eles têm água lá para vários anos, no mínimo até o meio de 2016, se não tiver chuva nenhuma, eles estão com segurança hídrica. Então, quer dizer, é um tipo de situação de planejamento hídrico, né, de garantia de segurança hídrica que a gente deseja ver aplicados no nosso estado, que é o mais rico da federação. E qual a sua opinião em relação à gestão aqui em Campinas? Bem, eu acho que a Sanasa tem um problema grave de aparelhamento, que é histórico, inclusive, mas que se acentuou muito na gestão, no final da gestão, na gestão do ex-prefeito Pedro Serafim e na gestão do prefeito Jonas Donizete, se acentuou. O percentual de folha, de gasto com folha da Sanasa foi subindo, saiu de pouco mais de 30%, acho que 35% há 10 anos atrás, para hoje 54%. Né, e acho que isso prejudica o desempenho da empresa e a possibilidade de investimentos da empresa. Ela vai se endividando, vai tendo dificuldade para executar. Apesar disso, é uma empresa que tem um quadro técnico muito bom, que garante uma água com boa qualidade para as pessoas. É uma empresa que tem nos seus quadros muitos méritos, mas eu acho que a Sanasa precisava ser realmente, vamos dizer, saneada. A Sanasa precisava ser saneada na sua estrutura interna, porque o fato é que ela virou... o pessoal brinca que a Sanasa é a Petrobras, né? A Sanasa é a Petrobras de Campinas, é o espaço onde tem lá o aparelhamento político e tudo mais. É um espaço que cada vez mais está sendo aparelhado mesmo pelos políticos que governam a cidade. Os políticos de plantão aí acabam... fazendo uma gestão bastante temerária da empresa. Agora, os requerimentos, as indicações têm sido uma importante ferramenta no seu mandato, vereador. Inclusive, o senhor destacou para mim que tem até ajudado na execução dos seus pedidos. Qual a avaliação que o senhor tem feito? Eu acho que a solicitação de requerimento está entre as principais ferramentas que um vereador tem para exercer aqui. Primeiro que é um direito garantido do vereador. A gente não precisa ser autorizado por terceiros, por outros vereadores, a pedir requerimento, né? Por exemplo, projetos de lei precisam ser aprovados com a concordância de outros vereadores. A própria fala no plenário da Câmara, ela é frequentemente cerceada pelos vereadores da base do governo Jonas Donizete, que não querem que haja debate aqui na Câmara. Então, eles derrubam o terceiro expediente para que a oposição não possa falar. O requerimento é uma ação segura, que a gente faz uma pergunta ao Executivo. E o requerimento é interessante porque, na verdade, o requerimento hoje, ele é muito parecido com o que a gente já tem garantido por lei com a Lei de Acesso à Informação, que a presidente Dilma promulgou em 2011. O que acontece é que o requerimento é mais ágil e existe todo um sentido político quando um vereador faz uma pergunta à prefeitura e a prefeitura, sendo obrigada a responder, quer dizer, ela sabe que a Câmara está acompanhando, que a Câmara está de olho. Então, a gente tem feito vários requerimentos para alertar e questionar a prefeitura acerca de várias situações. E fazemos indicações também quando a gente acha que o que tem que ser feito é só um lembrete para a prefeitura a respeito de algo que ela devesse cumprir. E um deles teve uma solução, que foi ali na região do Nova Europa, né? Que tinha um buraco ali, que não se resolvia, estava com muito problema. Aquela história ali do Nova Europa, eu fico muito feliz em relatá-la aqui, porque foi um buraco, parece que de uma estrutura de água pluvial, se não me engano, que surgiu no Nova Europa há aproximadamente 10 meses, e ele estava cheio d'água, vazando água na rua há 10 meses. Tinha mais de 1 metro de diâmetro, redondo, e a prefeitura, ao invés de solucionar logo de cara aquele problema, a prefeitura colocou umas manilhas no meio da rua, uma rua movimentada, onde surgiu tinha um grande empreendimento da MRV lá, e o que aconteceu é que a prefeitura colocou umas manilhas em volta do buraco, umas manilhas daquelas grandes, para evitar que as pessoas caíssem, porque já tinha tido um motoqueiro que caiu lá e quase que se machucou mais gravemente. O buraco tinha 3 metros de profundidade. E estava lá, já tinha mato crescendo, capim, no meio da rua.
E aí a gente subiu na tribuna, fez uma fala contundente acerca disso, né, criticando duramente a falta de agilidade da prefeitura em resolver um problema desse, e protocolamos requerimentos e uma indicação para que fosse resolvida essa questão. E, para nossa alegria, agora, poucos dias depois, as obras estão em andamento, parece que por mais 40 dias, não é pouca coisa a obra, mas vai resolver. Agora o senhor quer informações também de um problema, uma preocupação dos moradores aqui da nossa região sul da cidade, que é a rua que vai da Ângelo Simões até Monte Castelo, tem uma ponte ali que liga essas duas ruas. E as pessoas estão preocupadas com essa ponte, dela cair. O que está acontecendo ali, vereador? Bem, ali é uma situação realmente bastante preocupante. Essa é uma ponte numa avenida importante. Eu mesmo sou usuário dessa avenida, passo nessa ponte quase todo dia para vir para cá. E uma ponte antiga, né, que passa sobre a linha do trem, a linha, né, ali abandonada. E o que acontece é que o barranco, né, a contenção que fica na lateral dessa ponte, começou a ceder. E está cedendo, está com terra, está à vista e realmente solapando a base da ponte. A nossa preocupação é que agora, na temporada das chuvas, a tendência a deslizamentos fica muito maior, com o solo úmido, com as águas que fazem muita erosão. E a nossa preocupação é que possa acontecer uma grande tragédia numa via pública de alta circulação, caso não estejam sendo feitas todas as medidas de prevenção e manutenção necessárias. Então eu fiz uma indicação e um requerimento questionando a prefeitura acerca dessa ponte e na expectativa de que a prefeitura acelere já a manutenção disso, já deve estar lá na prefeitura nesse momento, essa indicação e requerimento que a gente fez, que ela corra para resolver isso antes que o pior aconteça. É uma cena de assustar, na verdade, quando você olha por baixo, porque você vê a ponte, vê o asfalto, né, da avenida que continua depois da ponte, e logo embaixo ali já está tudo caindo, né? As fundações da ponte parecem que estão bem, é uma ponte bem alta, mas nem isso a gente tem certeza. Então, o que eu pedi foi para ver se a prefeitura já tem perícia, laudo, para saber se aquela região, se aquele local está seguro, e se não, se ela vai fazer. E fiz uma indicação já solicitando, independente do que for, manutenção naquilo ali, porque acho que tem que ser ágil, não pode esperar até que o pior aconteça. Uhum. Bom, estaremos acompanhando então a solução desse problema. Vereador, por favor, nos informe, claro, a solução desse requerimento e também as outras ações do seu mandato. Com certeza vou manter informado, vou continuar fazendo requerimentos, inclusive para quem nos assistir, peço que em qualquer caso desse tipo nos procure, porque o nosso mandato é um mandato que está disponível para fazer esse tipo de ação em todos os contextos e situações em que for necessário para a cidade de Campinas. Tá certo. Infelizmente, vereador, nosso tempo se esgotou, mas fique à vontade aqui para fazer suas conclusões finais. Eu agradeço a oportunidade para a gente discutir aqui um pouquinho da manutenção da cidade, das ações que a gente faz aqui na Câmara e estou sempre à disposição dos munícipes e da TV Câmara para seguir o debate. É isso. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Lembrando que você pode acompanhar as demais notícias da Câmara Municipal de Campinas no site do Legislativo, na página no Facebook da Câmara Municipal, no Twitter, você pode seguir também a Câmara Municipal e, claro, acompanhar a programação da TV Câmara Municipal de Campinas através do canal 4 da NET. Essa entrevista com o vereador Pedro Torim você acompanha também no YouTube, no canal da TV Câmara. Nós agradecemos a sua audiência e até um próximo programa.